Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu os convido nesse momento a baixarem suas cabeças, aqueles que puderem fechar os olhos. Vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Agradecemos pelo cuidado que tem tido conosco todos os dias e até no dia de hoje nós podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E nós cremos que o Senhor nos ajudou, nos ajuda e nos ajudará. Peço em nome de Jesus, fale ao nosso coração. Muitas coisas têm sido ditas, mas aquilo que vem da tua boca é realmente o que nos importa. Por isso, fala com cada um de nós, usa-me como instrumento nas tuas mãos, para que tua igreja seja edificada e teu nome glorificado. Que assim seja, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Semana passada, nós acompanhamos o texto lá no livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 11 ao 17. Hoje eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Faremos a leitura dos 4 primeiros versículos. Então, busque aí na sua Bíblia, Abacuque, capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: Escreva claramente a visão em tábuas, para que ela se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Se um título adequado para esse sermão, talvez o melhor que eu pensei seria a oração é a escola do sábio. O profeta, ao orar para o Senhor pedindo uma intervenção, pois a iniquidade parecia ficar sem castigo, nesse tempo em que Judá estava debaixo do governo do rei Jeoaquim, um rei ambicioso, cruel, corrupto, o povo havia se entregado à corrupção e a apostasia espiritual estava propagada por todo o reino. A violência prevalecia. Essa era a questão de Abacuque, o profeta, para com o Senhor Deus, ali no primeiro momento, quando nós lemos no capítulo 1. Mas o que Abacuque não esperava, para sua grande surpresa, a resposta de Deus foi enviar os babilônios, um povo cruel, um povo idólatra, que viria assolar o reino de Israel. O profeta, então, se assusta com aquela resposta de Deus e tenta argumentar com Deus acerca do instrumento que Deus escolheu para castigar, para corrigir o povo de Israel. E é interessante que, desde o começo, nós vemos no livro de Abacuque o desenrolar de uma oração, aliás, de algumas orações. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesse momento. Sobre 3 pontos principais: oração, aprendizado e paciência. Orar, aprender e esperar. Se tem algo que nós podemos aprender no livro de Abacuque, são essas coisas. E talvez aquilo que seja mais óbvio nem sempre é o mais compreendido pelas pessoas. Nós temos coisas assim, vou usar um exemplo muito tosco, obviamente guardadas as devidas proporções, mas chega até a ser engraçado quando nos campeonatos de esporte, principalmente futebol, quando a partida, antes do início da partida, é colocado o hino nacional, e aí vem o câmera e vai filmando o rosto de cada jogador, nós percebemos que são poucos os atletas e poucos dirigentes do esporte que são capazes de cantar o hino nacional. Nós devemos sabê-lo de cor. Aliás, nós somos aqui filhos dessa pátria.
Mas quando a grande maioria das pessoas não sabem aquilo que deveria ser algo decorado desde muito cedo, então elas têm duas opções. Ou elas começam a dublar, acompanhando alguém que canta, ou um som ao fundo, ou pior, elas começam a cantar e cantam errado. Por isso, nós, quando falamos de oração, é preocupante. Por quê? Porque na grande maioria da cristandade, a questão da oração devia ser uma coisa assim básica, simples, prática até mesmo. E quando nós falamos de oração, todo aquele que é cristão automaticamente assume uma postura de entendedor do assunto. O fato é que realmente é um solo pantanoso. Por quê? Porque oração é muito mais do que parar um momento da sua vida e começar a se queixar ou pedir alguma coisa para Deus. Fato que os termos técnicos são apreendidos, mas na prática ela não funciona. Muitos poderão dizer, o que é oração? O que significa oração? Um diálogo, no nosso caso, um diálogo com Deus. Mas de fato é isso que os cristãos fazem? E se o fazem corretamente? É de fato um diálogo? Ou nós temos uma grande dificuldade? E seria fácil apontar dedos. Aliás, a última coisa que nós estamos aprendendo com essa pandemia é a fragilidade do ser humano e a incapacidade de sua compreensão acerca de assuntos complexos. E se existe algo muito mais complexo do que o agir de um vírus, é a oração. É o momento da conversa do ser criado com o seu Criador e vice-versa. Pois a oração, como um diálogo, sendo compreendido como um diálogo, ele tem os dois lados. O momento de falar e o momento de ouvir. Como a oração não é um monólogo, o profeta Abacuque, ele aguarda uma resposta de Deus. E aqui no versículo 1 do capítulo 2, nós temos o primeiro ponto. Oração. Versículo 1. O profeta diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Primeiro ponto. Nós percebemos aqui que o profeta ele está se utilizando de um mecanismo muito bem compreendido e utilizado ali na sua época. Os castelos eram fortificados, muralhas levantadas e no final do dia as pessoas elas adentravam para dentro dos portões e ali o portão era levantado e ficavam protegidas. Mas protegidas ainda quando um sentinela ou alguns sentinelas ficavam de vigia nesses altos muros, em torres ali bem preparadas, olhando em volta para ver se nenhum inimigo estava se aproximando. Pois, havendo um indício de ataque inimigo, a presença de alguém, de algum invasor, então aquela sentinela, vendo qualquer movimentação, daria o alerta para que todos ficassem apostos para combater, rechaçar esse inimigo. Abacuque, ele ora a Deus e diz: Senhor, está um caos, o povo apóstata, o governo corrupto. Faça alguma coisa, pois não é correto que fique sem punição o injusto. Deus responde dizendo: vou enviar os babilônios. O profeta acha exagerada essa tomada de decisão de Deus, ou melhor, esse instrumento utilizado por Deus. Então o profeta questiona: por quê? Porque os babilônios, eles são um povo terrível, são pessoas cruéis, são violentas, eles não são tão justos quanto os do teu povo, porque o Senhor faz isso, eles não sabem qual é o limite da humanidade, são desumanos. Então o profeta questiona Deus, e quando Deus
ele ouve essas queixas por parte do profeta Abacuque. Então, o profeta se cala e aguarda. Obviamente que ele está falando com Deus. Então, quando o profeta ele se cala e toma essa posição de vigia, de vigilante, ele tem a plena consciência da audácia das suas colocações. No mínimo, ele questionou os meios do propósito de Deus. Então, ele está atento nesse momento para receber uma repreensão do Senhor acerca de suas palavras. Mas é importante notarmos que ele não tenta usar recursos de sabedoria humana para evitar essa repreensão. Pelo contrário, ele aguarda um parecer, sabendo que Deus é justo e fiel. E porque Deus é justo e fiel, ele teme que a resposta de Deus seja dura, pois ele foi audacioso em sua colocação. Ele diz: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha. Meus irmãos, orar não é uma coisa tão simples quanto parece. Aliás, deveria ser naturalmente algo simples. Mas devido à queda, nós fomos absorvendo um ruído ou vários ruídos que vão nos dificultando falar com Deus. E pior, se existe a dificuldade de falar com Deus, existe um abismo, existe uma barreira gigantesca de ouvir Deus falando conosco. Quando lemos Abacuque, nós vemos ali a maneira raiz do relacionamento do servo com o Deus Todo-Poderoso. Ele busca o Senhor, ele se queixa ao Senhor, ele espera a resposta do Senhor. Realmente, oração é um campo pantanoso, porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração não tem sido ou não possui a diligência necessária para que possamos estar nesse momento capacitados muitas vezes para falar com Deus. Os próprios discípulos, eles perguntaram para Jesus como deveriam orar. E o mestre os ensinou, está lá registrado em Mateus capítulo 6. Jesus, Filho de Deus, disse assim: quando orarem, digam assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, na terra assim como é feita nos céus. E nós percebemos que ali o Senhor Jesus está mostrando para eles que existe um primeiro momento onde nós devemos reconhecer com quem nós estamos falando. Nós estamos falando com Deus. E ao falar com Deus, devemos compreender e demonstrar que nós sabemos que Ele é o Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas, conhece os nossos corações, mas o respeito lhe cabe muito bem por nós, cristãos, então, muito mais. Por isso, orar, ele deve ser feita de maneira pensada também. Existem as orações curtas e urgentes, como aquela feita por Pedro, submergindo, quando tentarem andar sobre as águas, e ali clamou: Senhor, ajudai-me, e Jesus estendeu as mãos e o socorreu. Mas o comum, na grande maioria, é entrar no seu quarto e ali em secreto, orar ao seu Pai, e através do Espírito Santo que leva essas orações, dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e reconhecer a majestade dele. Orar é batalha de guerra, é campo de guerra, é batalha. Então, muitas vezes, o nosso quarto é um campo de guerra, é um quarto de guerra, nós poderemos chamá-lo muito bem. E nesse momento em que vivemos, nós devemos separar tempo
para olhar o que está acontecendo ao nosso redor e conosco, e entrar ali em nossos quartos e se dirigir a Deus dizendo: Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano Senhor, controlador, mantenedor de todas as coisas, eu quero falar com o Senhor agora, ouça a minha oração. E se for uma queixa, como Abacuque, o faça de maneira temente, reverente e confiante, que está fazendo algo genuíno e buscando não apenas o seu próprio benefício, mas o benefício da igreja, do povo de Deus e do próprio Senhor em primeiro lugar. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, coloque ali, derrama o seu coração. Se for preocupação, fale das suas preocupações. Se são temores acerca do futuro, diga: Senhor, amanhã me assusta. Abra o seu coração, que não precisa de mentira ao orarmos a Deus. Mas também ore ali pelos seus familiares, coloque a vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, dos seus pais, dos seus parentes diante do Senhor e clame a misericórdia do Senhor. Mas se for o caso, também peça perdão. Diga: Senhor, perdoa-me, pois no meio dessa pandemia a minha incredulidade ela dobrou, triplicou, aumentou assustadoramente, mais até que o vírus se propagando, é a incredulidade do meu coração, incredulidade que o Senhor vai me sustentar, a incredulidade que o Senhor vai nos proteger, nos guardar, e isto está debaixo do teu controle. Por isso, peça perdão. Peça perdão pelos comportamentos inadequados e antibíblicos, talvez pelo estresse gerado dentro da casa ali, isolado, às vezes com vários membros de uma mesma família, existem ali conflitos. Peça perdão, pois você está perdendo uma oportunidade de estar fazendo um papel cristão relevante, que fique gravado nos corações após a pandemia. Eu gostaria também de falar com vocês sobre uma outra questão, sobre aprendizado. Uma outra coisa que é importante ressaltar nessa leitura que fizemos no texto de Abacuque é o aprendizado. O aprendizado é interessante que existe um adágio popular que diz: Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, para que ouvíssemos mais e falássemos menos. Realmente, aprender vem através do ouvir. Imagina só, você olhando para 2 pessoas, e ali aquele que está ensinando está falando, porém aquele que deveria estar aprendendo fala simultaneamente com o professor, e ali o professor fala e o aluno fala e todos estão falando, e que voz é ouvida? Nenhuma voz é ouvida. Existe uma balbúrdia, uma confusão de palavras, não existe um aprendizado, porque é impossível aprender de uma conversa confusa como essa. O aprendiz, ele olha, ele aprende através dos exemplos e através do ouvir. Então, quando o Abacuque diz para nós que ele ora a Deus e Deus responde a ele, e então ele questiona Deus acerca do jeito que Deus faria as coisas, então ele para novamente, ele fica calado, ele vai nos ensinando o seguinte: meu irmão, minha irmã, nós devemos falar sim, nós devemos pedir sim, nós devemos buscar as coisas sim, mas nós devemos, em muitos momentos, fechar a boca e esperar Deus falar conosco. Nós sabemos que lá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 em diante, tem aquela passagem que é muito conhecida, onde Deus ensina o povo, através da lei de Moisés, como uma criança deve ser educada. Então, ali o exemplo é muito simples. O pai deve falar ao coração da criança acerca das palavras da lei de Deus quando a criança estiver acordando, quando a criança estiver andando, quando estiver indo se deitar, a todo momento, escrevendo nas portas, nos batentes das casas, para que a criança sempre enxergue ali a lei de Deus, e falando a todo momento para que ela consiga absorver esse ensinamento e ali aprender.
Nós temos à nossa disposição vários mecanismos para aprendermos acerca da vontade de Deus. Nós temos aqui as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus escrita e disponível às nossas mãos, nossos olhos, para que possamos ler todos os dias e memorizar, se for o caso, muitas das partes aqui escritas. Todas elas são importantes. Cada palavra, cada vírgula, cada ponto é importante para a instrução. É isso que aprendemos lá com Paulo, dirigindo-se a Timóteo. Aprender. Então, se Deus nos deu uma boca, falemos com Deus. De maneira respeitosa, de maneira consciente, temente, reverente. Mas, em determinado momento, a melhor coisa a fazer é o quê? É calar. E esperar no silêncio a resposta do Todo-Poderoso. Por quê? Porque se nós falamos, mais forte do que a nossa voz é a voz de Deus. E Ele se faz ouvir. Então eu convido você, nessa confusão de muitas notícias e jornais, e informações dispersas e de inúmeras fontes não confiáveis, eu convido você a aquietar teu coração, falar com Deus, esperar a resposta daquele que sabe todas as coisas, que conhece todas as respostas. Talvez ele não diga para você acerca do coronavírus, mas talvez você se surpreenda com a resposta dele. Pois se o que mais te preocupa nesse momento é um vírus chamado Covid-19, talvez o Espírito Santo toque no teu coração e diga que você deveria se preocupar com pecados escondidos, alimentados em seu coração. Talvez, ao invés de você ficar preocupado com a Covid-19, talvez você, através do agir de Deus na sua vida, você olhe para a sua família e perceba que o teu casamento, esse sim está contaminado e fadado a uma UTI, talvez não volte com vida desse leito. Talvez o Espírito Santo fale com você, para que você perceba que seus filhos, eles estão trilhando caminhos que realmente se afastam dos caminhos propostos por Deus. É uma oportunidade para você repensar o que você considera como importante. São bens materiais? Ou é a vida eterna? É o seu caminhar com Deus? É aquilo que Deus tem para você, não aqui, mas lá na Nova Jerusalém? Então, aprendamos todos nós a valorizarmos as coisas que Deus nos dá, as pequenas coisas, os pequenos prazeres, uma pizza no final de semana, uma conversa numa mesa de jantar, um momento de compartilhar preocupações em família, um culto doméstico, um vídeo, um filme que edifique os corações. Aproveitem, aprendam com isso. Por quê? Porque ali Abacuque, ele foi surpreendido por Deus e ele aprendeu. Aprendeu o quê? Que apesar de merecer uma resposta realmente forte, porque devido à sua audácia, Deus o surpreende não machucando, não o forçando, não o assustando, mas Deus responde a Abacuque e o surpreende, porque ao invés de repreensão, ele recebeu o quê? Uma revelação de esperança. Deus diz: olha, Abacuque, eu sei o que eu faço, e eu sei o que eu vou fazer também com os babilônios, depois que a minha vontade for feita através da ação deles. Meus irmãos, se existe uma resposta, ela está em Deus. Não significa que você vai gostar dessa resposta. Mas independente do que você gosta ou não gosta, se você vier a gostar ou não, saiba que toda resposta que vem da boca de Deus é boa e edifica. Que o Senhor toque no teu coração, para que você ouça a voz de Deus hoje. Um terceiro ponto que é realmente significativo nessa mensagem se a primeira é orar, a segunda é aprender, a terceira é aguardar,
é saber esperar em Deus. Saber aguardar que Deus se revele e ali mostre o que Ele vai fazer. O texto que nós lemos agora de pouco, ele diz que Abacuque foi para sua posição, ali como uma sentinela, tomou posição, aguardou. No versículo 2, Deus, Ele responde. Diz assim: então o Senhor me respondeu. Meu querido, talvez você se assuste, mas Deus responde sim a oração. Talvez não responda imediatamente, talvez não responda no tempo que você deseje, mas Ele responde. E quando Ele responde é sensacional. E foi sensacional para Abacuque, porque no versículo 2 diz assim, Deus respondendo: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. É para que todas as pessoas possam ver aquilo e perceber, olha, isso vai acontecer. E é fácil de entender como acontecerá. Por quê? Porque foi dito por Deus. Então é um registro para a posteridade. No versículo 3, pois a visão aguarda um tempo designado. E aqui talvez é um ponto de maior frustração para mim, para você talvez. Porque nós falamos e esperamos que Deus responda, e o fato é que nós esperamos que Deus responda satisfazendo ou concordando com o nosso desejo, com as nossas colocações. Mas às vezes Deus diz o seguinte: olha, eu vou fazer, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito, não vai ser no seu tempo, vai ser no meu tempo, mas vai acontecer. O versículo 3 diz isso, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Isso é importante. Ainda que demore, nós devemos esperar no Senhor. Não devemos ser afoitos, não devemos ser precipitados, não devemos perder noites de sono, não devemos ficar com o nosso coração conturbado, não devemos viver o hoje atormentado. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem a resposta para todas as coisas, e a resposta para nós, o povo dele, vivendo no meio dessa pandemia, é de saber o seguinte, que um dia tudo isso passará. E nós estaremos com Ele na Nova Jerusalém, onde não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá injustiça, não haverá pecado, não haverá vírus, não haverá preocupações. Nós sabemos que o nosso Deus é justo e a palavra dele é fiel. E Ele diz que nós devemos confiar em Deus, pois o Senhor é o meu pastor. Assim diz o salmista Davi no Salmo 23. Se o Senhor é meu pastor, nada terei falta, nada faltará. Isso é confiança. Confiança, muitas vezes, naquilo que não está acontecendo imediatamente, mas sabemos que devemos esperar no Senhor, pois se concretizará. Pois o Senhor, Ele não é homem para mentir, Ele não se engana, e não está impossibilitado de cumprir com a sua palavra. Por isso, eu convido você a esperar em Deus. Falaram que o isolamento acabaria dia 2, depois passou para o dia 12, agora dia 22. Alguns já estão falando dia 30 de abril. Não importa. Confie no Senhor, pois um dia isso vai passar. Mas e o seu coração? O que terá aprendido? E nesse período, como terá vivido você? Esperando no Senhor, pacientemente, aguardando a sua misericórdia, a sua bondade e a sua generosidade? Ou terá passado dias difíceis, onde a cada minuto você é consumido por total desespero acerca do amanhã? Por isso eu convido você a orar, aprender e esperar em Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe você, os seus, lhe conceda sabedoria para cada minuto desse isolamento. Você se torne um instrumento,
usado pelo Espírito Santo para abençoar os seus e aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Você seja generoso, compartilhe aquilo que Deus tem te dado, que você seja paciente, que você tenha calma com seus filhos, com seus parentes, que você tenha calma com o próprio Deus e aguarde com paciência, confiando que Ele tem o melhor para a sua vida. Eu convido você a ter momentos reservados com o Senhor Deus. Então, se a tua casa não for grande, se a sua família for numerosa e você não tiver ali um quarto único para que você possa falar com Deus, separe um tempo onde todos estão dormindo. Vá para o banheiro, se for o caso. Fale com Deus baixinho. Não precisa falar alto, não precisa gritar. Deus, Ele conhece o teu coração. O Espírito Santo leva as suas orações com gemidos inexprimíveis ao Senhor Deus. Deus te ouve. Fale ali, mesmo que seja uma oração silenciosa. Derrama o teu coração. Não é o lugar que é determinante. É a maneira e como você fala com Deus que faz a diferença. Fale com Deus, aproveite esse momento para sair fortalecido, mais íntimo com Deus. Lembre de Jacó no Vale de Peniel, ali passou uma noite lutando com o anjo do Senhor. Que você passe essa pandemia lutando no campo de batalha da oração. E assim como Jacó foi abençoado, que você seja abençoado, abençoada por Deus. E no final dessa crise, você saia fortalecido, fortalecida pela intimidade angariada através da oração praticada nesse período. Que o Senhor Deus abençoe você, sua família. Que a saudade de estar na casa do Senhor seja suprida pela leitura da palavra diária, pela oração constante e pela alegria de saber que um dia todos nós estaremos juntos aqui para comemorarmos, celebrarmos e louvarmos a Deus. E mais do que isso, passará um tempo onde todos nós, de todas as épocas, todos os santos estarão juntos no céu, louvando e engrandecendo o nome de Deus, sem barreiras, sem dificuldades. Que o Senhor Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que a tua casa ali reine a paz na tua casa e que teu coração seja cheio da alegria vinda do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a redenção de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão no Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.